rico da OTO está nos rituais, né? A interpretação dos rituais da OTO, ela mudou completamente depois de 1985, quando Emineo Beta assumiu. Então, assim, antes, os rituais da OTO, na época do McMurtry, como foi instruído para ele, não sei se você sabe, a pessoa que mais recebeu ensinamentos sobre os rituais de iniciação da OTO e que mais recebeu ensinamentos sobre o 9º grau da OTO foi o McMurtry. Então, assim, ele seguia os rituais muito ao pé da letra, segundo o Crowley, né? E aí a abordagem da árvore da vida era diferente, começava de cima e não de baixo. Depois de 1995, aí com a administração do Emineo Beta, ele começou a implantar uma revisão na interpretação desses rituais para que se harmonizasse com o mesmo esquema de graus da AA. E aí começou a interpretar os rituais de baixo, começando de Malkuth. Isso muda tudo no entendimento dos rituais. Eu comecei a fazer um trabalho em cima do meu próprio tarô de Thoth. E aí eu estou seguindo, para fazer esse tarô, eu estou seguindo o sistema de iniciação da OTO, o sistema original. E aí o grau 0, ele é relacionado ao ato 0. Então, essa edição do meu jornal Corrente 93, eu coloco a minha carta do tarô e a interpretação da minha carta do tarô dentro dos mistérios da OTO. O grau 0 da OTO, ele é relacionado ao arcano 0. O primeiro grau da OTO, ele é relacionado aos outros 7 primeiros arcanos, até o 8º arcano. Do primeiro ao 8º. Então, o estudo do grau 0 está dentro do tarô, do louco do tarô. O estudo do grau 1 está dentro dos arcanos do mago até o ajustamento. E aí depois vai seguindo os arcanos do tarô. Então eu estou fazendo esse meu tarô. Eu já fiz a descrição do arcano do mago e do louco. E aí agora eu tenho que continuar as outras aí dentro do primeiro grau do OTO, falando dos outros arcanos. Mas isso é um trabalho para a vida, né? Isso a gente não consegue fazer da noite pro dia. Então, assim, eu acho que o remédio para isso aí é a ayahuasca, sabe? Sim. Eu falo para todo mundo, assim, as pessoas que me perguntam, cara, eu sou muito cético, eu não consigo enxergar magia além do ponto de vista psicológico, eu sou muito acadêmico. Cara, assim, a única maneira de você conseguir entender um ponto de vista animista é se tornando animista. Sim. A única maneira de você entender que existe a possibilidade, que existe vida em absolutamente tudo, e você consegue se comunicar com ela, você consegue estabelecer contato com essa vida, você tem que assumir o ponto de vista animista. No entanto, quando você usa uma planta de poder poderosa, ela te joga lá. Nas primeiras experiências, a sua mente ela tenta entender o que está acontecendo com a experiência. Nas primeiras vezes que você toma uma atitude de cientista. Você fala assim, não, peraí, então eu vou tomar, mas vou ficar aqui observando tudo o que vai acontecer completamente consciente, sem sair de mim. Você não consegue fazer isso, irmão. Como um telemita seguindo um ponto de vista ortodoxo, você não está enganado, não está errado, né? O telemita, seguindo assim a prática do iluminismo científico, você tem que ser absolutamente científico na sua prática espiritual. O Crowley, ele labutou muito em cima dessa ideia no início da carreira espiritual dele, e no final da vida dele ele já não labutava tanto por essa ideia. Ele já parecia ter tomado um novo posicionamento em relação ao mundo, inferindo a partir de O Equinócio dos Deuses e a partir do Magia Sem Lágrimas, né? A partir dessas duas últimas obras dele, é possível inferir
que alguma coisa estava mudando na interpretação que ele tinha do mundo. Eu, pessoalmente, penso que ele enxergou que o ponto de vista científico do iluminismo, que nasceu depois do iluminismo, não explica, não consegue explicar de verdade o conteúdo da magia. Só que já era tarde demais. Então, assim, a gente vê no início da carreira dele, ele criticando severamente o animismo ali no Magic, no Magia em Teoria e Prática. E no final da carreira dele, no Magia Sem Lágrimas, ele já falando assim, olha, existem criaturas no universo que são completamente diferentes da gente. Essas criaturas existem e é possível estabelecer contato com essas criaturas, e vou dizer mais, a evolução do planeta depende do contato com essas criaturas. Isso é completamente diferente do que ele falou lá em 1929 no Magia em Teoria e Prática. Completamente diferente. Então, a gente infere que ele já tinha caído na real, mas já era tarde demais. Como é que ele ia desmentir? Como é que ele falou assim, gente, agora a nossa abordagem é idealista, vamos mudar, vamos fazer uma abordagem animista. Tinha jeito mais dele fazer isso. Tinha jeito. Sim. E aí eu penso que o Kenneth Grant, ele tentou fazer isso também. Ele quase chegou lá, mas ele também ainda não conseguiu se libertar totalmente do pensamento idealista. Eu escrevi um livro, que é o Corrente 93, que nesse livro eu explico, eu faço uma associação entre o sistema de iniciação de Telemann e o sistema de iniciação do Abramelin. E eu estabeleço alguns parâmetros para você conseguir fazer uma prática telêmica, resgatando a tradição do Abramelin dentro da sua prática telêmica, dentro da sua casa, no seu dia a dia. E aí, a gente vai começar assim. Eu publiquei esse livro nas edições do Jornal Corrente 93, e aí eu vou te mandar essas edições. Mas eu vou começar só da primeira. E aí, porque eu publiquei esse livro em vários capítulos nas edições. Então eu vou te mandar a primeira, e aí você vai começar a estudar essa primeira, e aí a gente vai conversar sobre ela. E aí a partir desse estudo a gente vai começar a estabelecer essa prática telêmica do Abramelin. Então, é até interessante, se você que é membro da OTO aí, a sua prática da OTO vai ser muito enriquecida se você começar a praticar os rituais da OTO em casa. O ritual de Minerval, por exemplo, transformar ele num ritual de auto-iniciação. A missa, pegar a missa, diminuir a missa, fazer um ritual de auto-iniciação com a missa, desde que você consiga fazer a Eucaristia todos os dias. É lógico que se você fazer a missa da Fênix todos os dias, junto com o Liber Resh, você estaria, tecnicamente, suplantando a prática da missa gnóstica. Só que eu gosto mais da missa gnóstica do que a missa da Fênix. Então eu faço mais a missa gnóstica do que a missa da Fênix. Então, assim, para a sua prática como membro da OTO, eu achava seria interessante para você fazer isso, né? Aí, se você tiver interesse, a gente conversa e eu te ajudo a fazer isso. E existe, assim, uma grande dificuldade entre os telemitas em conseguir estabelecer uma disciplina austera. Porque a disciplina austera, ela implica em você se podar. De certa maneira, você se restringir. E para todo telemita que segue o livro da lei, que segue a lei de Telemann, restrição é o maior dos pecados. Então a maioria dos telemitas, eles não se permitem se restringir em absolutamente nada. Sob um ponto de vista filosófico, telêmico, isso está correto? Pode até sim estar correto.
Só que uma coisa é certa, e qualquer um que lê aí, por exemplo, o Liber Librae, vai tomar essa lição. Meu amigo, não existe crescimento espiritual se você não se autoimpõe certas limitações. Se você não se autoimpõe certas purificações. Não existe. Você pode até pensar que existe, mas não existe. Por quê? Porque é só tendo controle sobre si mesmo que você consegue empreender a sua obra. Nunca no descontrole sobre si mesmo. Principalmente o homem. A mulher ainda tem a questão que ela é cíclica, né? A mulher, o homem, ele trabalha mais com o Agnya Chakra. A mulher trabalha mais com os chakras inferiores. Então é diferente. Então, assim, uma coisa que está no processo espiritual masculino é o amadurecimento do poder do controle sobre si mesmo. Então você precisa de disciplina, cara. Não tem jeito. Você precisa de disciplina. Se não fosse assim, o Crowley não tinha colocado yoga como a primeira parte do Magic. Como a parte do treinamento fundamental. Principalmente porque o Crowley é o pai da psicurgia moderna. A magia do Crowley é toda na mente. Como que você vai fazer uma prática de magia que está toda na mente se você não tem nenhum poder ou controle sobre a sua mente? Não tem jeito. E a única maneira de você ter poder e controle sobre a sua mente é se disciplinando. Em qualquer tradição, cara. Em qualquer tradição espiritual. Então, assim, eu vejo muitos telemitas com aversão à disciplina espiritual. Só que, meu irmão, cara, sem disciplina não tem como dar o segundo passo. A disciplina é o primeiro. Isso, assim, qualquer praticante sério de qualquer segmento assim, de espiritualidade vai falar com você. Não existe espiritualidade desassociada daquilo que você põe na boca para comer. Se você só põe porcaria na sua boca para comer, pode ter certeza, a sua prática espiritual vai ser medíocre.